A história que vou contar hoje é sobre uma máquina que não apenas andava, mas que viajava por décadas por ideologias completamente opostas. O que você pensa quando vê um Fusca? Talvez um carro de hippie, cheio de adesivos de flor, um símbolo de paz e amor, ou então o primeiro carro da sua família, um carrinho que todo mundo amava e que era pau para toda obra. Mas se eu te disser que o carro mais amado do planeta, o Fusca, na verdade, tem uma origem sombria, nascido de um dos regimes mais brutais da história. A história de hoje é sobre o maior paradoxo automotivo de todos os tempos. Por que o Fusca, um carro criado para a guerra, se tornou o carro do povo? Para entender a história do Fusca, a gente precisa voltar para a Alemanha dos anos 30. O país estava se reerguendo depois da Primeira Guerra Mundial e o recém-chegado líder, Adolf Hitler, tinha uma visão para a nação. A Alemanha precisava ser uma potência industrial e cada família alemã merecia ter um carro. Naquela época, carros eram um luxo para os ricos. Hitler, então, deu uma ordem a um engenheiro genial, um cara chamado Ferdinand Porsche. Crie um carro para o povo. Um carro simples, barato, que qualquer família possa ter. Um Volkswagen. A ideia era brilhante, mas a execução era, digamos, controversa. Hitler financiou o projeto com dinheiro do Estado e a fábrica onde o carro seria construído, na cidade de Wolfsburg, foi erguida com trabalho forçado durante a guerra. O carro, que seria vendido através de um sistema de poupança forçada, recebeu um nome um tanto sinistro: Kraftdurchfreude-Wagen, carro da força através da alegria, ou KDF-Wagen. Felizmente, esse nome não pegou. Ferdinand Porsche, apesar do contexto, era um engenheiro genial. Ele criou um carro com uma plataforma simples e robusta, com um motor refrigerado a ar na traseira. A ideia era que o carro fosse fácil de manter e que fosse durável. Era um carro que parecia um besouro, daí o apelido Beetle, besouro em inglês, que ele ganharia depois. O carro era feio, mas era honesto. O problema é que, durante a Segunda Guerra Mundial, a fábrica de Wolfsburg parou de fazer carros para o povo e começou a produzir veículos militares. A guerra acabou. A Alemanha estava em ruínas e a fábrica de Wolfsburg, que foi bombardeada, ficou sob o controle dos aliados. Ninguém sabia o que fazer com a fábrica. Foi quando um oficial britânico, o Major Ivan Hirsch, chegou ao local. Ele não era um entusiasta de carros, mas era um pragmatista. Ele olhou para o KDF-Wagen, o besouro feio, e pensou: esse carro pode não ser bonito, mas é simples, é robusto e é o que precisamos para reconstruir a Alemanha. Ele ignorou o conselho de outros oficiais, que queriam desmantelar a fábrica, e deu uma nova chance ao carro de Porsche. A produção do Fusca recomeçou. O carro não era um símbolo de um regime totalitário, mas um símbolo de esperança, de um país se reerguendo do zero. O Fusca se tornou o carro da reconstrução e logo se espalhou pela Europa. Mas o verdadeiro teste viria nos Estados Unidos, o país dos carros grandes, luxuosos e beberrões. O Fusca, com seu motor minúsculo e sua aparência de besouro, era o oposto do sonho americano. Foi quando uma agência de publicidade genial, a Doyle Dunn Berbach, foi contratada para vender o Fusca nos Estados Unidos. A agência olhou para o carro e teve uma ideia que mudaria o marketing para sempre. Em vez de esconder os defeitos do Fusca, eles os abraçaram. A campanha Think Small, pense pequeno, fez com que os defeitos se tornassem qualidades. O Fusca não era grande, era pequeno. Não era luxuoso, era simples. Não gastava gasolina, era econômico. O carro feio se tornou honesto. O carro que foi o oposto do sonho americano se tornou, ironicamente, o carro da contracultura, dos hippies, da paz e do amor. O carro do regime totalitário se tornou o carro da liberdade. E foi assim que o Fusca conquistou o mundo. Ele se tornou o carro de tudo e de todos. Ele participou de filmes, virou herói de histórias e se tornou o carro mais produzido da história. A produção do Fusca continuou. E o carro, que era considerado obsoleto já nos anos 70, continuou sendo vendido por sua confiabilidade e seu baixo custo.
A produção na Alemanha parou em 1978, mas continuou no Brasil e no México, onde o Fusca era uma lenda, um carro de família, um carro de trabalho. A história do Fusca é uma história de redenção. O carro nasceu de uma ideia terrível, mas foi reescrito pela história, pelos milhões de pessoas que o amaram, pelos hippies que o decoraram com flores e pelos engenheiros que o transformaram em um dos carros mais duráveis e confiáveis de todos os tempos. O carro que foi um produto da guerra se tornou, para sempre, o carro da paz. A história do Fusca nos ensina que a origem de um produto nem sempre define o seu destino. A história do Fusca, que começou com a ambição de um ditador e a genialidade de um engenheiro e terminou com a popularidade de um herói de cinema e o abandono de uma montadora, é uma lição de vida. O Fusca não era apenas um carro, era uma ideia. Ele era a prova de que a simplicidade pode ser mais forte que a complexidade, a honestidade mais valorizada que o luxo, e que um produto pode transcender sua própria história e se tornar um símbolo de algo completamente diferente. Mas a história do Beetle moderno também chegou ao fim. Em 2019, a Volkswagen anunciou que o Beetle seria descontinuado. Não havia mais espaço para o carro na linha de produção da montadora, que estava se focando em SUVs e carros elétricos. O último Beetle moderno foi produzido e, dessa vez, era para valer. O carro, que foi um símbolo de resiliência e que sobreviveu por décadas, finalmente se despediu para se juntar à lenda. E o que resta do Fusca hoje? Restam as memórias, as histórias, os Fusquinhas que ainda rodam pelas ruas e a certeza de que um carro que foi criado para a guerra se tornou, para sempre, o carro da paz. E você, sabia da origem sombria do Fusca? Você acha que a história dele muda a sua visão sobre o carro? Deixe a sua opinião nos comentários.